E aí, jovens, como é que vocês estão? Hoje é segunda-feira, quando eu tô gravando esse vídeo, claro, ele não vai sair na segunda-feira, mas são 2h38 da tarde, é o tempo que eu parei de trabalhar e eu vim fazer almoço e eu decidi gravar esse vídeo, esse conteúdo, e é um vídeo, uma pegada um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer, né? Eu vou tentar trazer um vídeo sem edição, inclusive só batendo um papo honesto, sem corte e tudo mais. E aí eu quero saber o que vocês acham. É meio irônico? É, até porque nesse canal aqui eu falo sobre equipamento, sobre gravação e edição de vídeo, né? E aí eu gravar sem editar dói o coração, porque eu sou viciado em entregar algo bem editado, mas eu tô tentando trabalhar isso em mim e eu vou começar trabalhando isso em mim com esse projeto, tá? Então eu vim aqui fazer almoço, parei de trabalhar, vim fazer almoço. Não é fazer almoço, até porque a carne já tá, ó, cortadinha, o macarrão ele já está pronto, eu só vou esquentar. Eu fiz ontem no domingo com a Emery. E agora eu vou temperar a carne, que já está cortada, e esquentar o macarrão, que já está preparado pra gente almoçar. Mas deixa eu lavar a mão que eu sujei agora de carne e tá me incomodando. Mas enfim, eu vim aqui fazer almoço e eu quero falar sobre um assunto hoje. Eu vou sempre ficar buscando pautas e assuntos para poder fazer vídeos diversos falando sobre isso. Eu vou falar sobre a coragem de tomar a decisão de empreender. Para quem não sabe, eu sou empreendedor, eu tenho 26 anos, eu tenho uma empresa que é a Moving, ó, essa marca aqui. Eu tenho uma empresa, essa empresa, a Moving, ela é produtora audiovisual, é uma agência e também é uma escola onde a gente vende cursos online, vende palestras, treinamentos, esse tipo de coisa, né, o que a gente entrega para o mercado. E nesse exato momento que eu parei para vir almoçar, né, pô, 2h40 agora, né, 2h39 eu parei para vir almoçar. Eu pensei, por que eu não posso gravar um conteúdo? Por que não gravar um conteúdo? Por que não tomar essa iniciativa? Eu deixo o canal parado por um tantão de tempo, faço conteúdo para todo mundo, mas quando chega na minha hora eu sempre deixo de lado, né? Eu prefiro ir dormir, assistir um filme, uma série, jogar um jogo. Prefiro sempre fazer outra coisa e não produzir para mim mesmo. Aí é aquele negócio, né? É que nem uma pessoa que trabalha no McDonald's, né? Ela faz sanduíche para todo mundo. Quando chega na hora, ela não quer comer sanduíche. Então você sofre, quem trabalha nessa área sabe, né? A gente sofre um pouquinho disso. Eu creio que não seja só eu. E aí eu tô falando justamente por essa identificação, porque todo mundo que produz conteúdo tem uma grande dificuldade de produzir para si próprio. Eu falo produz conteúdo para os outros, né? Mas hoje eu já falo num ambiente de privilégio. Como assim? Nesse exato momento, beleza, estava trabalhando e tal. Tô aqui fazendo meu almoço, mas enquanto isso eu tenho 3 editores full-time ali editando os vídeos dos nossos clientes. É, Tenho lido 3 social medias também, né, trabalhando ali nos clientes, planejando, criando estratégia, postando conteúdo. A gente tem designer, tem motion designer, tem programador, enfim, a gente tem um time todo trabalhando e executando um trabalho para poder eu estar nesse momento aqui fazendo almoço. Então hoje eu já falo num lugar de privilégio, porém nem sempre foi assim. Eu acho que esse é o tema do vídeo. É o start inicial para você começar a empreender. Para quem não sabe, eu trabalho na área do marketing há muitos anos, já tem aí uns 8 anos mais ou menos. Tive uma empresa na época da pandemia que era 13 mídias, só que aí essa empresa tinha um problema. A gente era focado em academias, escolas de artes marciais, empresas que produziam evento, ambientes, né, que, por exemplo, uma cafeteria que não trabalhava com delivery, que ela vendia a experiência do cliente, então a pessoa tinha que ir até a cafeteria, então esse era o nicho maior que a gente atuava. Quando chegou a pandemia, bingo, né? Eu tinha uma empresa, essa empresa quebrou na pandemia, por quê? Porque a gente atuava num nicho complicado, que era o presencial, e o presencial morreu. Então a gente durou ali 8 meses e quebrou no início da segunda onda da pandemia. Então a gente até aguentou um pouco, mas a gente aguentou porque tinha uma reserva financeira, só que aí as coisas foram cada vez complicando mais e a gente acabou quebrando. E aí eu tive que me reconstruir, né? Eu morava em Fortaleza, e aí morando em Fortaleza, eu no meio da segunda onda da pandemia estava depressivo, tinha engordado mais de 20 quilos, estava sei lá, eu senti um pânico gigante de ver pessoas, até porque eu passei 2 anos dentro de casa, basicamente sem sair, então mentalmente eu estava destruído, minha empresa tinha quebrado, eu estava tipo no chão, até porque minha empresa ela estava em crescimento, eu comecei ela com 17 anos de idade, e aí eu estava em expansão, né, em crescimento, e tudo aquilo que eu me dediquei dia e noite por vários anos morreu na pandemia. Então nesse momento da minha vida eu estava assim sem chão. E aí foi a hora que qualquer ego, qualquer coisa, né, que eu pudesse de alguma forma me achar,
foi por água abaixo. Até porque ali eu vi que não era nada, era apenas uma poeira no universo. Então foi um momento também doloroso, mas de muito aprendizado, né? E aí eu fui de Fortaleza para Sobral, me mudei. Não tenho familiar aqui, então aos 21, mais ou menos quase 22 anos, eu vim no final da segunda onda para Sobral, me mudei de cidade, recomecei do zero. E aí eu fui trabalhar, arrumei emprego, entrei numa empresa de tecnologia. E essa empresa de tecnologia ela não tinha marketing, nunca tinha trabalhado com marketing em pleno 2021. Não tinha marketing. Aí eu entrei na empresa, implementei o marketing, criei o setor, comecei a desenvolver o marketing de conteúdo para essa empresa, as coisas foram acontecendo. Só que eu não estava feliz, eu não estava no meu propósito, então nada me preenchia naquele momento. E aí foi, eu tô falando aqui, mas eu tenho que fazer a comida, né? Eu vou só colocar aqui a carne para poder fazer a comida. Mas enfim, então nada me preenchia na época, né? Nem sei se o barulho da carne estralando ali no fogão vai atrapalhar. Eu acho que vai, mas peraí, me dá um segundinho aí. Colocar o fogo baixo aqui, né? Lavar a mão pra eu ficar agoniado com carne nos dedos. Vou deixar aqui esquentando um pouquinho. E é o tempo que eu vou conversando com vocês enquanto a carne está fazendo. Eu não posso também perder o time, né? Pra poder não... Como é que eu posso dizer pra ela não esquentar demais, fritar e eu perder o bife. Enfim. E aí eu tava nessa empresa de tecnologia, só que nada me preenchia e eu decidi voltar a empreender. Só que aí tem um porém. Eu não nasci com um privilégio que se você tem, tudo bem, bom pra você, então usufrua disso, mas eu não tinha um privilégio de ter uma família com condição. E aí eu pensei, pô, o que é que eu posso fazer para empreender sem dinheiro e sem condições? Então a gente desenvolveu o projeto da agência, né? Então a gente criou o modelo de gestão, eu e a Emily, né, que é a minha sócia barra noiva nesse projeto. A gente desenhou o projeto da agência e com esse projeto desenhado a gente pensou, pô, aqui a gente já tem computador, né? Eu já tinha um computador de qualidade, a gente já tinha feito vários cursos, estudado marketing, eu sempre atuei na área do marketing, então a gente já tinha conhecimento, já tinha experiência, já tive uma empresa dentro dessa área, então já ajudava e facilitava. Para começar, os recursos financeiros eles eram mínimos, né? Para você começar ali atuando como uma agência pequena, os recursos são mínimos, basta um computador e conhecimento nas ferramentas e você já consegue começar a pegar clientes, né? Para produzir conteúdo. E aí foi assim que a gente começou, né? Eu comprei um bastão de LED, tinha um celular já na época. E aí, para poder sair da empresa, como eu já morava sozinho, tinha obrigações financeiras, eu não podia sair de qualquer jeito para começar a empreender, eu não tinha esse privilégio. Então o que é que eu fiz? Durante manhã e tarde eu trabalhava na empresa. Na hora do almoço eu ia para negociações para fechar contrato. Aí tu fala, César, como é que você fechou os primeiros contratos? Primeiro, né, quando eu comecei lá atrás, eu fiz muita coisa gratuita em prol de indicação, em prol de fecharem contrato comigo. As pessoas verem que eu sou bom e acabarem me contratando. Mas aqui eu já estava numa outra modalidade, eu já tinha mais experiência, já tinha certeza do que eu poderia entregar. Inclusive já trabalhava numa empresa que tinha resultados no quesito de marketing, então eu já tinha portfólio e bagagem. Então o que é que eu fiz? Eu primeiro falei com pessoas que eu conheci no mercado, né, ao longo desses anos que eu trabalhei nessa empresa. Essas pessoas me indicaram pessoas. E aí no período da hora do almoço, que eu saía do trabalho, né, terminava o turno da manhã e ia para a hora do almoço. Em vez de almoçar, eu ia para reunião com esses clientes. Aí eu sempre tinha que inventar uma desculpa para a reunião ser na hora do almoço, porque eu não poderia ser nem de tarde nem de manhã. Aí eu sempre inventava uma desculpa, né, para esses clientes. Aí beleza, aí eu ia pra reunião, sempre inventava, vamos almoçar, vamos conversar, vamos não sei o quê. E eu ia na hora do almoço. Chegando, né, nessas reuniões, né, de pessoas que me indicaram pessoas, eu negociava nesses horários para poder tentar fechar negócio. E negociação, quando a gente fala de marketing, nunca é igual vender uma camisa. Você não conversa agora e fecha agora, né? Você cria uma conexão com aquela pessoa, vai negociando preço, fazendo ajustes até fechar negócio. Hoje tem contratos que a gente fechou recentemente, contratos grandes, que a gente passou mais de um ano negociando com a pessoa. Então a pessoa ela terminou o contrato com outra agência, começou a trazer as objeções, a gente foi trabalhando nessas objeções, mostrou nosso portfólio que a gente produz e fecha. Assim como tem clientes que falam comigo hoje, amanhã fecha, também acontece. Mas enfim, não é tão simples quanto vender uma camisa, né? Que a pessoa gostou, achou bonita, testou, ficou boa, comprou, né? Tem essas nuances. E aí, antes de sair da empresa, o que é que eu fazia? Eu ia na hora do almoço, eu ia negociar
e no turno da noite eu ia gravar. Então, por exemplo, a gente fechou o contrato com uma pizzaria. Como eu consegui fechar? Primeiro, indicação. Segundo, eu já tinha portfólio. E terceiro, eu sei negociar. Por conta de ter experiência, eu sabia vender. Eu sabia fazer negócio. Eu tinha amplo domínio sobre aquilo que eu estava ofertando. Então, eu fechei negócio com uma pizzaria. E aí, no turno da noite, quando eu saía do trabalho, eu pegava um celular, um bastão de LED, morto de cansado, eu ia até a pizzaria para gravar. Enquanto isso, a Emily pegava o Instagram, começava a organizar o Instagram, organizar bio, destaques, a foto de perfil, se precisasse, começava a criar um cronograma de conteúdo, o que poderia sair nesses conteúdos, o que poderia ser arte, o que poderia ser o vídeo, quando ia sair cada coisa, ela fazia o papel da social media. E eu ia lá na pizzaria e gravava com o celular, com bastão de LED, e eu me lembro que, meu Deus, eu chorava por dentro, né? Porque eu não podia chorar na frente do cliente. Eu chorava por dentro de cansaço. Espera aí que eu olho a carne aqui, me dá um segundo. Me dê um segundo. Pronto, foi. Foi? Acho que foi. Sim. Então eu ficava muito cansado, né? Porque eu tinha acabado de sair do trabalho, eu já estava exausto, e quando ia pra lá, e os nossos primeiros trabalhos foi pra pizzaria, então eu tava dentro de uma cozinha com forno quentíssimo, um ambiente que eu ficava, meu Deus, derretendo de calor. E aí com um bastão de LED numa mão, com o celular na outra, gravando e pensando, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Deus, espero que isso aqui seja algo que vai me trazer algum tipo de fruto, né? Porque olha, eu me sentindo humilhado, né? Eu me sentindo num ambiente, caraca, meu Deus, olha o que eu tô fazendo aqui, né? E aí a gente pegou os primeiros clientes e a gente viu o potencial. Mas assim, de forma estratégica, a gente estudou o mercado e viu dentro do nosso mercado aqui qual área a gente poderia atuar. A gente percebeu que grandes agências não tinham, por exemplo, equipamentos audiovisuais. Grandes agências não focavam na produção de vídeos e vídeo estava naquela época já crescendo de um jeito absurdo. Cada vez a arte estava começando a ficar mais ignorada, os carrosséis mais ignorados, fotos mais ignoradas e os vídeos eles estavam virando o pilar central de produção de conteúdo nas redes sociais. E aí a gente começou a pensar, pô, se é pra gente entrar nesse meio, a gente tem que chegar se mostrando como as pessoas que produzem conteúdo, principalmente focado em vídeos. E a gente montou essa estratégia, porque a gente percebeu que inclusive os grandes players estavam dando essa brecha de mercado porque eles não produziam conteúdos em vídeos. E quando produziam era um conteúdo muito chatinho. Então a gente, como consumidor de internet, como pessoas que sabem desenvolver a estratégia de conteúdo, a gente chegou batendo nessa tecla. Não foi outra, a gente pegou um cliente, 2 clientes, 3 clientes, até que o momento que eu já vi que tinha uma certa condição ali de pedir demissão, né? Aí eu pedi demissão, fiz um acordo com a empresa, fui, entre aspas, né, demitido para poder ter algum auxílio para poder conseguir pagar minhas contas. E aí era impressionante que nesse início era tão volátil, né? Então era mês bom, mês ruim, que a gente, no desespero, não sabia. Meu Deus, como é que a gente vai pagar as contas? As contas não fechavam. Mesmo com a rescisão, mesmo com os clientes que eu já tinha na época, as contas não fechavam. Então tinha muito trabalho e pouco dinheiro e sem saber como pagar as contas no final do mês. Mas mesmo assim a gente meteu o louco. Eu pedi demissão, logo em seguida a Emily pediu demissão. A gente falou, a gente vai fazer isso aqui acontecer. E a gente começou a implementar a gestão, né? No início era só eu e ela, então a gente implementou gestão para nós dois. O que cada um ia fazer, como ia fazer, qual é a metodologia que a gente ia implementar. Hoje a gente usa muito as metodologias ágeis no nosso time, nos nossos processos, no fluxo de produção da nossa equipe, né? Então a gente usa muito a agilidade. Eu posso até trazer outro vídeo falando sobre isso. A gente traz muito isso para os nossos processos internos funcionarem, mas a gente implementou isso desde a base da Moving. Então a gente decidiu criar uma empresa que ela fosse sólida, que ela tivesse uma base boa, e a partir dessa ótima base, a gente conseguir crescer em cima disso, para não ficar aquela base de papelão, constrói em cima e um dia tudo cai e desmorona. Então a gente, desde o início, a gente já começou aplicando modelo de gestão, estudando, desenvolvendo estratégia, qual era o nosso posicionamento no mercado. Então a gente já construiu uma marca sabendo o que a gente queria, onde a gente gostaria de chegar. Mas assim, o primeiro ano foi muito sofrido, tá? O primeiro ano foi muito sofrido porque as contas não fechavam, a gente não tinha acesso a grandes networks, a gente não vem de família rica, então a gente não tinha condição financeira, a gente tinha que pagar as contas, tinha que se manter e o desespero era grande. Ah, César, por que você está trazendo a história de vocês para poder falar sobre esse assunto? É simples e prático. Eu acho que histórias elas inspiram, histórias elas ensinam.
Então, por exemplo, para eu estar aqui hoje, eu conheci muitas pessoas que deram certo, muitas pessoas que deram errado, aprendi com essas histórias e com base nisso eu apliquei na minha vida. E eu tô querendo trazer isso para você. Tô trazendo uma história que de certa forma é sucesso, mas que a gente errou e acertou, e eu tô te trazendo a minha experiência para te mostrar onde a gente acertou, onde a gente errou para você aplicar na sua vida. Então, se você quer empreender, se você quer trabalhar na área, eu acho que essa experiência te ajuda e é válida de alguma forma. Mas enfim, seguindo a história. Então o primeiro ano foi muito sofrido, porque as contas não fechavam. E logo de cara, logo assim que a gente pediu demissão dos nossos trabalhos, a gente foi pra guerra, né? Não, a gente tem que fechar cliente, tem que ir pra guerra, tem que ir pra guerra, a gente tem que fazer dar certo, isso aqui não tem outra possibilidade de não dar certo, a gente tá arriscando tudo aqui. E foi assim que a gente foi seguindo a nossa vida. E aí, por conta disso, a gente logo de cara pediu demissão, mesmo as contas não fechando, a gente pegou uma câmera e parcelou em 12 vezes no cartão sem nem saber como iria pagar. Mas eu falei pra Eury, a gente vai fazer essa câmera se pagar. E não foi outra. Já foi um posicionamento diferente no mercado. Pô, a gente produz conteúdo, um conteúdo estratégico, inteligente, criativo, e ainda usa câmera profissional para produzir. Isso dá um tchan. Isso dá um... Tipo assim, César, mas hoje não precisa disso. Eu entendo, mas a percepção das pessoas quanto ao que você entrega ela é mais importante do que propriamente o que você entrega. Hoje a gente foca na percepção e na qualidade, então a gente entrega os dois. Mas as pessoas elas precisam entender que você é fera. Precisam entender que a tua marca é sinônimo de qualidade. E para elas entenderem, você tem que entender que o celular propriamente dito não dá. Até porque elas mentalmente, mesmo estando errado, até porque eu concordo que tem como produzir conteúdo estratégico de qualidade e criativo usando apenas um celular, eu concordo com você, mas a percepção das pessoas não vai ser a mesma se você tivesse uma câmera. Como assim? O celular ela pensa logo no subconsciente dela, eu tenho esse celular também, eu poderia estar fazendo isso. Câmera não é todo mundo que tem que entender, tem que estudar sobre câmera, não é só ter uma câmera, uma lente, um microfone, você tem que estudar sobre luz, sobre áudio, sobre composição, fotografia, cenário, sobre, por exemplo, o FPS que você tem que usar em cada situação, a nitidez, enfim, são várias e várias vertentes. Vou olhar aqui a carne de novo, pera aí, me dá um segundinho. Voltando. Então a gente tem que ver todas essas questões, né? E aí, logo de cara, a gente já chegou com uma câmera. Já tinha um bastão de LED, lembra que eu falei que gravava no celular, um bastão de LED? Então a gente tinha uma câmera, um bastão de LED e compramos uma lapela. Pronto. Quando chegou a câmera, a nossa percepção de mercado ela já mudou. Então as pessoas já começaram a enxergar a gente com outros olhos. Então a gente já produzia conteúdo para o Instagram, um conteúdo de primeira. Né? Nosso foco nunca foi conteúdo voltado para vendas, o nosso foco interno era produzir um conteúdo que pudesse mostrar o que a gente faz, como a gente faz, para quem a gente faz, mostrando o nosso próprio conteúdo. Então, por exemplo, vamos falar sobre criatividade, fazer um vídeo sobre criatividade, aí as pessoas iriam ver. Pô, que vídeo bem gravado, bem editado, que qualidade, que texto, que roteiro bom, porque elas foram impactadas por aquele conteúdo, entendeu? Então é uma venda indireta e não uma venda direta. Ela percebe a gente como bons naquilo, se a gente ter que dizer que a gente é bom. Se você olhar nosso Instagram, te indico olhar, você pode ver que era assim, peraí que tá escuro. Então você pode ver que a gente seguia essas vertentes, né? Esse jeito de produzir conteúdo. E aí assim a gente criou a Moving. E hoje, mais de 2 anos depois dessa decisão, a gente tem uma empresa que está em crescimento, né? A gente já tem vários clientes, a gente tem clientes na produtora, clientes na agência, clientes no nicho de escola, né? Com treinamentos, palestras, vendas de curso de infoproduto. Inclusive a gente tem um infoproduto de edição de vídeo, se você tiver interesse, o link está na bio, tem que fazer um merchan. Mas enfim, então hoje a gente já tem uma estrutura, né? A gente obviamente só está no começo, tá? Mas hoje eu posso te dizer que a gente tem várias câmeras, tem vários microfones, tem várias iluminações, tem um time de gravação, um time de edição, um time de preparar arte, de editar fotos, um time de social media, enfim. A gente tem uma equipe trabalhando num projeto e clientes fixos pagando muito bem, inclusive. Então hoje eu já estou num local de privilégio, né? Eu tenho uma empresa sólida que está em crescimento, minha vida mudou completamente. Socialmente falando, né, desde a parte financeira até a parte de percepção das pessoas, o jeito que eu sou recebido, que eu sou tratado, tudo isso muda na sua vida quando você faz uma empresa dar certo. Antes de dar certo, você é só um maluco louco que largou o emprego e está querendo inventar moda. Depois que dá certo, as pessoas começam a te respeitar, admirar e elas querem estar perto de você. Então, assim, vale como inspiração.
O que eu posso te dizer que eu errei, né? Tipo, erros ao longo do caminho, apesar de achar que foi muito assertivo, até porque a gente tem 2 anos e pouquinho de mercado e tipo, já estamos em outro nível, né? Então já é uma crescente rápida, inclusive foi tão rápido que a gente em algum momento teve que olhar um pro outro e falar, meu Deus, e agora, né? Como a gente faz? A gente nunca chegou nesse nível tão absurdo de estrutura de equipe, de clientes, a gente tem clientes do mais alto nível, só que a gente tem que atender às expectativas deles, né? Então, como a gente não dá um passo maior do que a perna? E aí são os pontos que você tem que se preocupar. O primeiro, você tem que aprender a fazer network. O teu jogo, ele muda quando você aprende que são as pessoas que te indicam pessoas. São pessoas que compram de você. São pessoas que falam de você bem ou mal, mas são pessoas. Então você tem que ir pensando nisso, produzir pensando em pessoas. Tem que estar em ambientes que tenham pessoas que você possa se relacionar para você construir uma boa relação, tá? Meu Deus, a carne já tá quase passando do ponto aqui. Vou até pegar o prato já, me deu um segundinho aí. Enfim, você tem que entender que pessoas indicam pessoas e são pessoas que vão te... Ui, meu Deus, o prato. Esse pratinho tão bonitinho, esses pratinhos aqui. Mas enfim, são pessoas que vão te conectar com outras pessoas. E é importante que você saiba disso, porque muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar. E aí você tem que aprender a se relacionar. Primeiro, você tem que ter conhecimento. Você tem que encontrar um equilíbrio perfeito entre a técnica e os equipamentos. Então não é só ter o equipamento. É o equipamento mais o conhecimento. Outra, não é só equipamento e conhecimento. Você também tem que saber se comunicar, saber fazer negócio. Ter amplo domínio daquilo que você está ofertando, porque as pessoas elas sentem isso. O teu propósito, o teu objetivo, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser verdadeiro. Você tem que ser apaixonado naquilo que você faz, tá? Então são alguns detalhes que eu acho que é importante você saber. Espera aí que eu vou só colocar a carne aqui, que eu vou fazer um macarrão. Ficou bonitinho a carne. O bife ficou topson. Vou botar um pouco de azeite para o macarrão não ficar encostando pra valer. Prontinho. Agora eu vou colocar o macarrão com fogo baixo. Foi. Deixar esquentando um pouquinho o fogo baixo. Mas enfim, então são pessoas que compram de pessoas. Então você tem que aprender a construir relações. Estar em movimento, assim como a gente chama. O nosso slogan é tipo assim... Por exemplo, a Moving, né? A gente parte do princípio que você precisa estar em movimento para a sorte te encontrar. Você precisa estar em movimento para as coisas acontecerem. Então, quando você está em movimento, quando você está querendo buscar, as coisas acontecem. Tem uma frase, inclusive, acho que é do Joel J, que ele fala sempre assim, o trabalho devolve. Quando a gente estava trabalhando manhã, tarde e noite, de segunda a segunda no início da empresa, para fazer dar certo, e você chegava no final do mês, calculava a parte financeira e as contas não batiam, tu ainda estava no prejuízo, no vermelho, quando isso estava acontecendo, é muito difícil você acreditar nessa frase, o trabalho devolve. Então, por muito tempo eu questionei, né? Pô, devolve nada, eu tô aqui trabalhando pra caceta e não tá, as coisas não estão acontecendo como deveriam e tal. Então no início eu de fato questionei isso. Mas quando as coisas acontecem, elas acontecem porque em algum momento você tomou a decisão de trabalhar. E não desistir, e continuar, e persistir. Né? Se hoje está difícil, o que é que eu posso fazer de forma inteligente para melhorar aquilo que está sendo feito e tirar aquilo que não está sendo feito de qualidade? Eu vou reformular isso para poder ficar melhor. A pergunta é, o que você faz hoje? Onde é que está o erro? Cadê a autocrítica? Você se culpar no mercado, não ficar culpando os outros. O que você faz hoje? Onde é que você pode melhorar? Tipo assim, quais são os processos do que você faz que pode melhorar? E o que você faz hoje que não tá legal e não tá dando certo pra você tirar e mudar? Porque tem uma máxima que é assim, insanidade é fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente. E aí, pensando nisso, a gente começou a trabalhar uma metodologia de gestão fora a agilidade, que é a melhoria contínua. O que é isso? Vou te falar. Melhoria contínua é basicamente, a gente cria ciclos, né? Então vamos supor que todo mês é um ciclo. Então a gente cria um ciclo, e aí esse ciclo a gente vê tudo que a gente fez, as entregas, quais foram as dificuldades, enfim. A gente junta todas as informações e faz uma reunião que a gente chama de retrô, que é para avaliar tudo que foi feito, o que foi bom, o que a gente pode, como equipe, agradecer um ao outro por cada um ter ajudado, e os pontos de melhoria. E nos pontos de melhoria não é só apontar dedo, né? Tipo assim, o que é que a gente fez que pode ser feito melhor,
e a partir daí quais ações a gente pode criar. Então a gente faz isso todo mês, tá? Por quê? Porque assim a gente consegue ver exatamente o que foi feito de bom, o que foi feito que pode melhorar e o que a gente pode fazer para melhorar o que precisa ser melhorado, entendeu? Entendeu a lógica? Então é uma coisa que a gente faz, e a gente começou a fazer isso desde o início da Moving, desde a base. Então isso fez com que a gente todo mês fosse um pouquinho melhor do que no mês que passou, entendendo que as coisas não acontecem do dia para a noite. Então é difícil você enxergar cada tijolo que você coloca cada dia. Mas quando você passa 2 anos, como é o nosso caso, 2 anos e pouquinho, e você olha de fora e você vê cada tijolinho colocado e você criou uma escada, né? Aí você olha e fala, caraca, que legal, as coisas estão acontecendo. Né? Então a gente usa muito isso para visualizar o que a gente fez, o que fez, o resultado a partir do que a gente fez e como melhorar. Fora isso, a gente tem uma metodologia que a gente não aceita ego e arrogância. Então, se a gente implementou um processo na empresa e as coisas não melhoraram, a gente simplesmente faz uma autocrítica, avalia e fala, vamos desfazer aquilo que a gente fez, porque não solucionou, só piorou. Então a gente repensa e cria novas estratégias de gestão. É outro ponto também importante. Para você tomar iniciativas e as coisas começarem a acontecer, você precisa entender e fazer autocrítica. Que o que está sendo feito, que não está dando resultado, você precisa melhorar e precisa mudar. O que está sendo feito, que está dando resultado, você precisa buscar maneiras melhores de fazer aquilo que está acontecendo. Por exemplo, quando a gente entrou no mercado, a gente veio com uma pegada muito de vídeos criativos e bem produzidos. Mas em algum momento todo mundo começou a copiar isso, porque começou a dar certo. Quando todo mundo começou a copiar, as coisas pararam de dar tão certo quanto estavam dando. Então, se a gente não percebesse isso logo de cara e pensasse, beleza, como a gente pode ir para o próximo nível, como a gente pode mais uma vez se diferenciar do que a galera está fazendo, a gente iria ficar só mais do mesmo que a gente tenha tido a iniciativa aqui no nosso ambiente, no nosso mercado, de ter feito aquilo. Então, partindo desse princípio, a todo momento e constantemente, a gente fica buscando novas maneiras e criativas de fazer aquilo que a gente já faz, novos estilos de edição, novos estilos de gravação, novos estilos de roteiro, novas estratégias de roteiro, novas estratégias de social media, enfim, a gente fica buscando maneiras de fazer aquilo que a gente faz de forma melhor. E a gente tem uma máxima, pelo menos entre eu e a Emily, né, que somos o casal, mas somos sócios também. Cara, não tem mimimi, não tem desculpas. Se deu alguma coisa errada, a gente assume a responsa e pensa, beleza, o que a gente pode fazer para poder as coisas darem certo? Então são algumas premissas de coisas que a gente faz, né? Eu vou até continuar falando aqui. Peraí, eu vou botar aqui... Ui. Vou botar aqui a panela, ó, um macarrãozinho bonito, um negócio bonito. Então assim, a gente fica sempre buscando maneiras de melhorar aquilo que está sendo feito, tá? Eu acho que é importante, ó... Acho que é importante a gente tá refletindo sobre isso. E para finalizar, assim, o que eu tenho para falar hoje nesse vídeo é... Primeiro, se você está começando literalmente agora, encontre o equilíbrio entre conhecimento e equipamento. Comece, se você só tem um celular, comece com o celular. Comece com o que você tem, né, que era o nosso caso. Outro ponto é conhecimento vale muito, ninguém te tira isso. Então aprender, conhecer gente que ensina, aprender coisas novas se torna a chave. Vou até pegar aqui uma pimenta, que eu adoro pimenta, inclusive. E eu, inclusive, super indico... Essa pimenta aqui, eu vou sair aqui do meio pra poder ver se foca. Vai, focou. Eu super indico essa pimenta. Mas enfim. Então, uma coisa que a gente sempre indica você fazer... Me dá um segundo que eu acho que a pimenta que tá cheia, essa aqui tá vazia. Tá aqui, peraí. Então o que a gente indica você fazer... É essa aqui mesmo. Ó, dá uma olhadinha. Essa aqui é boa, viu? Mas é só pra quem gosta de pimenta, de fato. Enfim, a gente sempre indica... Você está em constante evolução, você se autorresponsabilizar dos problemas, você parar de terceirizar a culpa é do governo, a culpa é da equipe, a culpa é aqui de fulano, não sei o que. Por exemplo, a gente encontrou um problema no mercado, que é geração Z. Muita gente entrando no mercado e pessoas que são jovens, que consomem muita internet, que são muito inteligentes, mas que não querem trabalhar do jeito que antigamente as pessoas trabalhavam. Então a gente buscou entender, estudar. Tá bom. Se o mercado está tendo essa dor, o que a gente pode fazer para que na Moving seja diferente do mercado? Como a gente pode acolher essa nova geração? O que é que essa geração nova se interessa? O que é que eles gostam? O que é que faz eles ficarem interessados naquilo que a gente tem a ofertar como empresa? Né? Então a gente foi buscando entender esses conhecimentos, até porque a nossa empresa... A pessoa mais velha sou eu, tenho 26 anos, sou dono da empresa e sou a pessoa mais velha da minha equipe. A maioria são jovens que entendem de internet, que consomem internet
Só que a relação com eles é diferente, porque a gente já teve pessoas na equipe mais velhas, mas a relação é diferente. Então a gente buscou conhecer, estudar, entender como lidar com essas pessoas para poder conseguir proporcionar um ambiente saudável, que não seja tóxico e que tenha como a pessoa crescer, se desenvolver, aprender alguma coisa com a gente. E foi isso que a gente proporcionou. Enfim, a mensagem desse vídeo já deve estar muito mais longo do que deveria. Obrigado por me fazerem companhia enquanto eu faço meu almoço, né? Vamos ter mais momentos assim. E a mensagem que eu queria trazer é que é possível você começar do zero, mas se você está literalmente começando a sua vida agora, desça da sua arrogância, entenda que você ainda não é ninguém e vá construir portfólio, vai construir um nome de mercado. Nem que você trabalhe de forma gratuita. Quando eu comecei lá atrás, quando eu tinha 17 anos, a forma que eu consegui de arrumar cliente foi oferecendo meu serviço de forma gratuita. E aí eu fui aprendendo, fui melhorando, fui me desenvolvendo. Aí uma pessoa me apresentou outra pessoa até que eu fechei meu primeiro contrato. Então é entender que no início você não tem que se preocupar em fazer dinheiro. Primeiro você se preocupa em ser bom naquilo que você faz. Segundo, você se preocupa em conhecer pessoas que possam te apresentar pessoas, até porque, como eu te falei, é tudo sobre pessoas. E terceiro, você tem que buscar maneiras de equilibrar o conhecimento com o equipamento. Então não adianta você ser um baita editor de vídeo se o seu computador não suporta você editar um vídeo, por exemplo. Então você precisa de uma estrutura, de um equipamento que suporte aquilo. Aí você encontra o equilíbrio dos dois. Ah, César, eu não tenho condição de ter equipamento. Eu também não tinha. O meu primeiro notebook ele era péssimo. Eu editava o vídeo por 8 horas, ele dava pau, tela azul e eu perdia todo o arquivo que eu editava. Porém, o primeiro dinheirinho que eu ganhei eu fui juntando e comprei um computador melhorzinho. Então agora eu vou almoçar e para concluir meu pensamento, que é a terceira vez que a câmera descarrega porque eu não carreguei as baterias, foque naquilo que você pode melhorar. E se você está começando, a sua preocupação, o seu foco não deve ser em dinheiro. Você deve primeiro se preocupar em construir portfólio, em criar nome de mercado e conhecer pessoas certas que podem te apresentar a outras pessoas. E que se você já está no mercado, pô, como é que eu posso fazer para crescer, para melhorar e tudo mais? Entenda que, primeiro, autorresponsabilidade. Segundo, você deve chegar, avaliar o que você está fazendo e pensar como eu posso fazer aquilo que eu já faço de maneira melhor e como eu posso tirar aquilo que não funciona na minha vida para poder ir para o próximo nível, né? E você tem que trazer isso mês a mês, todo mês, porque assim você consegue se desenvolver, você consegue ver as coisas acontecendo. E entender que na nossa área, no nosso ramo, o equipamento e o conhecimento eles têm que andar de lado a lado. Se você tem muito equipamento e pouco conhecimento, isso não muda nada. Até porque tem gente com celular que grava melhor do que muita gente que tem câmeras caríssimas. Outro ponto é, você ter ali, beleza, tem o conhecimento, mas não tem o equipamento, vai sempre, é como se tivesse desbalanceado, né? Então você sabe muito, mas não tem o equipamento para fazer e executar aquilo que você sabe. Então encontre o equilíbrio, que isso é importante. Enfim, até o próximo momento que a gente faz almoço junto e conversa. E é nóis, tamo junto.